Canto pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa sarada que tem que sambar. Dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode ir trabalhar. A dona de casa limpa, lava e passa. A dona de casa não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. Rababapão, rababapê. Tornar-se. Verbo pronominal, transitivo direto, predicativo e bitransitivo. Alterar ou passar a possuir uma nova condição, estado. Não se nasce, torna-se. Tornar-se é ser hoje o que a gente não era ontem. E isso, falando de gente, de oralidade e de vivências, é sobre construir uma história. Também não se nasce flicts, nem torna-se, para ser sincera. Flicts talvez seja a denominação do processo de construção, da insegurança de não se encontrar. Basicamente, ele vai contar a história de uma cor que vai tentando se encaixar aí, né, no mundo, e em alguns momentos vai sofrendo algumas rejeições, né? As cores não estão abertas ali para receber, até que lá no final ele vai encontrar o espaço dele e vai poder ser ele do jeito que ele é, né? Sem tentar ali ser uma cor diferente. Tudo deve mudar, que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela diz Você conhecia a história do Flicts já? Não? E você gostou? Sim. Você achou legal ler o livro do Flicts? Sim. Você achou legal conhecer a história? Sim. Você gostou de ler o Flicts? Você já conhecia a história? Não conheci aquele dia. Desatou, nós vai viver só. Então aí quando a Gleice me convidou era para falar sobre esse tema, né? O tema aí da diversidade, do preconceito, de como que isso é para vocês aqui dentro, lá fora, né? Tanto lá fora quanto aqui dentro. O que vocês, quando vocês leram, né, o Flicts, o que vocês pensaram? Vocês se identificaram com alguma coisa daquele livro ou não? Né? O que veio na cabeça de vocês quando vocês entraram em contato com a história? Então eu vim aqui hoje para ouvir vocês, mais para ouvir do que para falar. Eu queria saber um pouquinho da história de vocês que tem a ver aí com o Flicts, né? Que tem a ver com o livro. Flicts talvez seja a primeira página que pode ser branca, amarela, preta, azul ou qualquer cor que nem tenha nome. Flicts é quando a gente ainda não é nada. E não porque não somos ou permanecemos assim. É porque a gente nem começou a construção ainda. É um Flicts, né? Tipo assim, eu fui sentenciada a 30 anos, sem direito sem direito à minha defesa. Eu até o momento em que eu fui presa, eu nunca tinha me sentido como Flicts. A partir do momento que eu vim presa, como Flicts vivia, eu comecei a viver com desigualdade, sem espaço, sem fala, e o projeto está me dando voz e poder falar que depois do momento que a gente vai presa, a gente se sente como Flicts. E eu acho que eu não posso me esconder através desse projeto, porque quando eu sair, como Flicts vai aparecer
com a desigualdade, com as pessoas me apontando, com as pessoas me criticando, com a falta de oportunidade, em nada, praticamente nada. E eu me escondendo, vou estar dando direito às pessoas me apontarem e me discriminarem, e eu me escondendo. E eu não quero me esconder. Então a minha vida sempre foi traficar porque eu nunca tive oportunidade, né? Eu nasci na Bahia, na roça, e nunca estudei. E aqui eu aprendi a ler e escrever. E eu falei, eu quero falar, né? Porque eu aprendi, eu fiquei tão feliz de ter que vir pra cadeia para aprender a ler e escrever. Eu tô aprendendo a ler e escrever, que eu não sabia nem o nome da minha Que filha. bom! O nome da minha filha eu não sabia escrever. Agora já sabe. Agora eu sei escrever, ler. Se viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Quando eu era pequena, eu acho que minha avó tinha um problema comigo, porque ela via cortando meu cabelo. Tudo bem. Aí ela cortou meu cabelo igual de menino. Aí eu fiquei revoltada com ela já. Eu tinha acho que uns 5, 6 anos. Aí ela cortou meu cabelo, a primeira vez. A gente tem até uma foto desse episódio. Aí quando eu tava com 12 anos, ela cortou de novo. Tudo bem. Cortou de novo. E aí eu com o cabelo do Joãozinho mais uma vez. Aí quando eu tinha 13 anos, eu inventei de fazer uma franja aqui, sabe? Aí eu cortei. Aí ficou uns cachinhos assim. A minha mãe foi lá e cortou tudo de novo. Aconteceu um problema entre eu e meu marido. Ele cortou meu cabelo. Não acredito! Tava eu de novo com o cabelo. E misericórdia, eu fiquei sem sair da minha casa. Até crescer um pouco. Eu não ia nem levar meu silêncio. Jura? Então isso era muito importante pra você. Demais! Demais! Eu lembrei da minha infância. A infância foi muito boa. Brinquei muito. Coisa que não brinca hoje em dia. Meus pais levantou eu com 3 meses. Ah, você era bem Bem bebezinha. Aí eu fui adotada, mas era uma família sólida. Bem estruturada. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui hoje. Porque eu fui um bebê doente. Aí minha mãe, muito cuidado, muita coisa, eu engordei. Aí eu engordei muito. Aí eu fui uma menininha gorda, como hoje. E as crianças não gostavam muito de brincar comigo, porque era gordinha, ficava sempre do lado, né? E tinha apelido, sempre não chamava por nome, chamava pela gordinha. Eu era gordinha da escola. Eu estava na nossa casa, aí eu estava estudando lá. Aí quando eu saí, eu fui tentar fazer a matrícula de novo. Aí estava tudo certo, eles estavam correndo atrás do papel, só que daí ela que deu uma informação errada. Eu falei pra ela que eu tinha estudado na FEBEM. Aí ela falou que ela não tinha mais vaga pra mim. Aí eu fiquei 11 anos sem estudar por causa disso. Aí eu voltei a estudar agora aqui. Toda a história, contada de gente pra gente,
que se pareça ou não com a caminhada de Flix, constrói empatia, respeito às vivências e apresenta um mundo muito diferente da nossa pequena bolha diária. É importante ouvir. A vida é feita de histórias e nós somos história, do início ao fim. No momento da história, eu me identifiquei bem porque eu estava passando numa fase difícil, né? Tanto no lugar onde eu me encontro, onde eu perdi o gosto da vida, perdi o gosto de viver, perdi o gosto de ter minhas amigas do meu lado, de conversar. Aí no dia que teve a hora da leitura, eu me identifiquei muito com a história. Tanto que a minha cor, se você escolheu, eu escolheria a cor cinza. Porque pela minha cor da pele, né? Porque quando eu era mais nova, eu fui muito julgada pela minha cor da pele. Mas o que mais me marcou na história foi a superação. Porque o que eu passei, eu estava passando um momento difícil. No momento onde eu escutei essas histórias, eu vi que não é só eu que vive nesse mundo. Tem outras pessoas além de mim. E que através de mim eu posso mudar a história de outras pessoas. Eu posso ajudar as pessoas falando na minha história, o que eu passei, para as pessoas poderem ver que o mundo é diferente, né? Eu lembro do meu irmão, né, professora, que eu achava que a minha mãe gostava mais dele do que de mim. Porque sempre ela dava mais atenção para ele, por ser o mais novo. Sei lá por quê, mas eu achava que ela gostava mais dele. E nesse dia ela trouxe um presente só para ele, 2 pipas. E ela não tinha levado nada para mim. E eu fiquei muito brava, muito revoltada. Aí ela colocou a pipa em cima do guarda-roupa. Aí eu peguei nossa gata, que nós tínhamos uma gata, assim, a minha da princesa. Joguei a gata em cima das pipas. E ela regaçou tudo das pipas, bagunçou tudo das pipas. Aí no outro dia, cedo, minha mãe foi lá pegar as pipas pra gente ir, né? Daí tava tudo estragado, não tinha como ele soltar. Ele chorou, ficou triste. E eu fiquei assim, feliz, né, pela arte que eu tinha feito, mas fiquei triste. Tinha dado certo. Muito triste daquele jeito que ele tava. Tenho 3 meninas e um menino, tudo com idade bem diferente. Ele tem 12 anos, uma de 9, uma de 5 e uma de 3. E às vezes ele falava que eu gostava mais das meninas também, mas eu tento dar mais atenção para ele. Mas é difícil, né, hoje em dia a gente criar os filhos, educar, ensinar como a gente quer, né? Então, eu não quero que ele passe o que eu passei, eu não quero que ele sinta como eu me senti. E eu quero que todos eles sentem que eu amo eles igual, que quando a gente é mãe, a gente vê, né? Que a gente ama os filhos todos iguais. E o amor, o carinho, a dedicação, o respeito, tudo é para todos. Não tem um especial. Eu sinto isso e hoje eu vejo que a minha mãe me amava como ela ama o meu irmão. Me ama como ela ama ele, né? Não tem isso, é coisa da cabeça da gente. Tem história que dá medo, que causa tristeza ou que enche os olhos de lágrimas de felicidade. Tem história que a gente esquece no outro dia, não porque não foi importante, mas porque já absorvemos tudo que ela tinha para ensinar. E tem história que a gente não esquece nunca, porque elas abrem portas para um mundo de coisas novas que a gente ainda precisa aprender. Essas, eu tenho certeza, serão inesquecíveis para todos nós, porque elas viraram cor, deram sentido nelas próprias e na gente. E um momento feliz que eu tive na minha vida foi quando eu tinha 13 anos, foi em 2006, e aconteceu um acidente em casa, que estava eu e minha amiga sozinha, tinha uma arma lá em casa. Eu acabei mexendo na arma por curiosidade, eu tinha apenas 13 anos, e por gestos acabei disparando a arma, que a minha amiga acabou falecendo, e eu fui para um abrigo. Cheguei no abrigo e me senti num momento feliz, porque eu era criança, eu fui inocente nessa situação, e o abrigo não me aceitou lá, porque eles tinham medo, eles me julgavam como uma assassina, tipo, eu tinha que ficar escolta lá. Eu já era julgada dessa forma, por uma coisa que acabou acontecendo por acidente. E nenhum abrigo me quis pelo relatório que o abrigo fez para os outros abrigos, nenhum abrigo me aceitou.
e me mandaram para uma clínica de dependentes químicos aqui em Mogi Guaçu, que tinha antigamente. Passei 9 meses lá, voltei para a vida depois e lá eu saí, fui embora. Esse foi um momento feliz da minha vida porque eu era inocente numa situação e me julgaram, me rejeitaram, ninguém quis ficar comigo porque pelo fato do ocorrido. Você era uma criança. Eu era uma criança. E você acha que isso teve consequências depois para tudo que você construiu de lá para cá? Consequências até hoje, sou julgada por isso, porque muitas pessoas acreditam, muitas não acreditam que foi verdade ou não. Eu me senti um peixe fora d'água, né? Porque ali não era um ambiente para mim estar, né? Na época não, né? Porque eu era criança, nunca tinha usado droga na minha vida, nunca tinha fumado cigarro, nada, e lá eu tive que mudar meu nome, não podia falar meu nome, não podia falar a minha verdadeira história, o que tinha acontecido, por que eu estava lá, eu tinha que falar que eu era usuária, eu não podia contar o que era, o que tinha acontecido comigo. Eu tive que inventar uma outra vida, viver uma vida de uma pessoa que não era eu. Eu achei o Flix muito interessante, uma parte da minha vida que eu me senti como se fosse um Flix. Que eu, quando era mais jovem, eu me encontrava morando com meu pai, não sabia quem era minha mãe. Aí, quando eu estava numa festa, minha tia me chamou e falou: Mariana, olha sua mãe ali. E eu não acreditei, eu cheguei até ela e perguntei: você é minha mãe? Ela não me reconheceu. Aí depois de um bom tempo, meu pai me contou toda a história, meu pai me falou quem ela era. Ela não tinha que passar no endereço, eu fui atrás da minha mãe para saber realmente se ela era minha mãe. Aí no final de tudo, eu consegui ter uma convivência com ela, não muito boa, mas hoje em dia eu posso falar que se não fosse ela, eu não estaria aqui, mas com a graça de Deus eu amo minha mãe. Para eles, professores que estão com nós dia a dia, eles estão a dia com nós. E então eles estão ensinando bastante coisa para eles, nós não somos o Fritz, nós somos os escolhidos. Sim, eu acho importante sim, porque a sociedade ela tem que conhecer um pouco de nós. Antes de, por exemplo, ter para vocês falar: nossa, aquela ali é uma presidiária, como que abrir uma porta para trabalhar? Acho que não, acho que eles têm que conhecer um pouco de nós aqui dentro. Como nós somos seres humanos, erramos, não pagamos. Mas eu acho que eles não entendem um pouco disso da penitenciária. Eles acham que a penitenciária, a presidiária, é mal. Cada um tem os seus problemas, seus artigos que estão aqui. Mas os corações, nossos pensamentos são os mesmos. Nós sempre estamos querendo se levantar, mostrar o melhor de nós. Foi o que eu disse, o Fritz, ele é uma cor que ninguém aceitava ele. Nós, seres humanos, não aceitamos na sociedade, às vezes por causa de ou algo de doença, ou por preconceito por ser presidiário, e vários outros tipos de preconceitos que existem, raça, cor. Então ele foi discriminado, né, pela cor dele, mas ele acabou encontrando o seu lugar, a lua, que veio longe, mas encontrou o seu lugar, assim como nós temos também sempre acabar encontrando, a procura, sempre procurando, mas o mundo discriminando, mas sempre vai ter um para nos abrir os braços, né? Conforme ele achou a lua, eu também, no caso do meu problema ser soro positivo, hoje eu tenho um nome maravilhoso, então que ele não tem discriminação, passei em vários, não há discriminação, mas nele não há. É a mesma coisa que o Flitz. Flitz achou eu achei alguém como o Flitz achou a lua para ser aceita. E eu sou aceita pelo meu noivo e a lua aceitou o Flitz. É isso. O que é importante dizer no fim de tudo isso é que as histórias, curtas ou longas, esquecidas ontem ou guardadas para sempre, são sobre pessoas, sobre diferenças e sobre afeto. E tantas palavras servem como mágica para construir empatia, respeito, solidariedade e sororidade. Compreender a história do outro, sem julgamentos, constrói um mundo de histórias diferentes de Flitz. E isso é muito importante. Porque por mais que se encontrar na lua seja lindo e poético, mais lindo ainda é se encontrar em si mesmo e se permitir ser. Todo esse processo é longo e difícil para todos nós,
Mas abrir os ouvidos pro Era Uma Vez do outro e lutar para que ele tenha a chance de continuar escrevendo sem máscaras já é, sem dúvida, um bom começo. E se na hora de escrever o próximo capítulo as palavras fugirem e a gente precisar de uma ajudinha, sempre tem gente aqui para dar um empurrãozinho. Acolhimento, serenidade, verdade, sabedoria, sorriso, liberdade, esperança, paz, resiliência e persistência, criatividade, sororidade, sabedoria, prosperidade, humanidade, fé e perseverança, amor e empoderamento, manas. Canto pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa sarada que tem que sambar. Dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa limpa, lava e passa. A dona de casa não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina. Não se nasce feminina, torna-se mulher.